Legal, estamos de volta com Conexão Popular, hoje aqui com a presença do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB. Luiz, inicia o bloco. Prefeito, eu já te disse uma vez aqui, no ano passado, quando a gente entrevistou o senhor, vou dizer de novo. Há 2 anos, no discurso que o senhor fez lá no Hotel Mazzaropi, na Semana Mazzaropi, o senhor falou de festival de cinema e outras ações na área de cultura e turismo. Faz 2 anos já, em que pé está? Porque recentemente a secretária Marta falou que agora que ia iniciar esse processo de implantar realmente o Festival Internacional de Cinema e festival, o outro eu não me lembro agora, não me recordo bem. Como é que está essa ação da Prefeitura, esse trabalho da Prefeitura nesse sentido? Está bastante acelerado, bastante adiantado. Aliás, em 2013, quando o Zé Saldi era o secretário de Cultura e Turismo, nós fizemos uma grande parte desses festivais. Foram os primeiros que a gente fez. Fizemos lá o de dança, o de música internacional de dança, o de música popular brasileira, o festival de teatro, o Blue Jazz. São festivais que aconteceram em 2013. O ano passado foi um ano diferente. Nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil, né? E nesse período justamente em que os festivais aconteceram ano passado. Aliás, em 2013. Aí terminado o período de Copa do Mundo, se iniciou o período de eleição. Então, ano passado a gente teve muita dificuldade de fazer esses festivais. Mas esse ano nós já retomamos o Festival Internacional de Dança, que aconteceu semana passada. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir ao Teatro Metrópole. Nós tivemos aqui, inclusive, na quinta-feira passada, uma oficina com a Ana, um workshop importante com a Ana Botafogo. Foi homenageada, inclusive. Foi um festival internacional de dança. Nós recebemos uma companhia de dança da Argentina, que se apresentou no Teatro Metrópole. Todos os dias de casa lotada. Aliás, a Ana Botafogo, a família dela reside em Taubaté. Depois, num período anterior, nós tivemos o segundo Festival Internacional de Sombras, de Teatro de Sombras. Esse é o único do Brasil que acontece. Nós fizemos pela segunda edição consecutiva o Festival Internacional de Sombras, de Teatro de Sombras, também no Teatro Metrópole. Nós temos, nesse momento, a primeira edição do Vale Encanto. Aliás, amanhã, às 20 horas, Leila Pinheiro. Amanhã, 28. Amanhã, 28, tá? Não sei quando o programa vai ser exibido. Talvez hoje seja dia 2, mas tivemos dia 28. Então, foi dia 28. A Leila Pinheiro, às 20 horas, no dia 28, no Teatro Metrópole. Faz parte também de um grande projeto da Prefeitura, que é o Vale Encanto. Todas as últimas quintas-feiras do mês, até dezembro, nós vamos ter música popular brasileira com qualidade, em parceria com um artista local, com um cantor local. Nós tivemos Guilherme Arantes e Guilessa no mês passado. Leila Pinheiro amanhã, dia 28. Depois nós temos aqui o Festival Jazz e Blues, a segunda edição dele, que mudou para julho, vai acontecer em julho em Quiririm. Depois nós teremos aqui a segunda edição... Deixa eu só interromper um minutinho, porque nós estamos às vésperas também do Festival Bourbon em Paraty. É o Espelho? Não. Espelho... Que será nesse fim de semana, que aliás eu vou. O Espelho era um festival que eu não sei se ainda acontece em São Francisco Xavier. Sim, sim. Que era um festival de música instrumental interessante, bacana. Jazz, blues e soul também, viu, Miguel? Eu sei. Então nós teremos aqui também, começando agora, no segundo semestre, o segundo festival de viola caipira, nas festas rurais, de comunidades rurais da cidade. Nós fizemos o primeiro em 2013 e o segundo agora, em 2015. Depois a Mostra Municipal de Teatro Amador, a Festa do Folclore da Imaculada, que nós vamos homenagear o Renato Teixeira pelos seus 70 anos, né? Depois, o Festival de Cinema em setembro. Vai ser o primeiro festival de cinema Cine-Comédia. Cine-Comédia, né? Vamos fazer o primeiro com o Prêmio Mazzaropi. E depois a FLIT, a Feira do Livro Infantil. Mas, prefeito, o Cine-Comédia vai ser a tônica dos festivais de cinema na cidade de Taubaté. Seria isso? É comédia, é aqui. Comédia, Não tem sentido a gente não fazer E, na verdade, não é só um festival de cinema, é importante. É um festival de comédia. É tela, cinema, televisão, teatro, né? E a gente quer fazer, premiando também os stand-ups, os artistas hoje de stand-ups. Então, na verdade, é um festival, de modo geral, de comédia. Com uma presença grande de cinema,
que vai ser o Prêmio Mazzaropi. Esse Prêmio Mazzaropi já está sendo pensado, idealizado. A gente vai premiar. E uma novidade, com transmissão ao vivo da TV Cultura. Excelente. Perfeito. A gente não vai querer que esses festivais agora que está... Vereador Luizinho, por favor, então, chegando ao estúdio, a gente não vai querer que esses festivais que estão iniciando, né, na puberdade ainda, tenham a mesma repercussão e o mesmo público do que uma Flip, por exemplo, em Paraty. Quer dizer, para chegar a isso, o senhor prevê que daqui a quantos anos possa ter esse sucesso como tem a Flip hoje em Paraty, e vai depender também, evidentemente, dos futuros governantes em continuar esse projeto. E aqui ainda tem a Flit ou não? Então, essa Flit que a gente vai transformar na Feira de Literatura Infantil, mas uma feira organizada, de verdade, né? Uma feira que seja uma feira de verdade. Em termos de afetar positivamente, né? É o comércio da cidade, a rede hoteleira. Quanto tempo você acha que leva isso para pegar esse impulso, vai refletir mais economicamente na cidade? Eu não sei se você participou das primeiras feiras literárias em Paraty. Eu vou há muito tempo. As primeiras feiras literárias eram feiras realmente pequenas. Eram feiras que a gente tinha um público que só o público que conhecia de fato Paraty, que ia em Paraty em razão da paisagem natural, que ia em Paraty em razão das ilhas, enfim, do mar, da beleza arquitetônica do local. Pouca gente ia de fato em razão da feira literária em si. Essa feira ela demorou para se consolidar. Eu acho que esse festival de cinema também vai demorar um pouco para se consolidar. Por isso a gente pretende e iniciamos a parceria com a TV Cultura para que ela transmitisse, ou seja, para que isso realmente alcance o país todo, para que a gente se consolide realmente como um mercado importante para a exibição de comédia nas mais variadas formas, cinema, teatro, enfim, TV. O Brasil, hoje os grandes sucessos do cinema estão na comédia, estão na área de comédia. Aliás, o Brasil antigamente era porno chanchada na década de 80 e depois de 90 para adiante a gente se consolida muito na comédia. Eu acho que esse é um caminho, principalmente porque o Mazzaropi viveu aqui muitos anos, organizou todo o seu estúdio, toda a sua produção cinematográfica de comédia aqui. A TV Cultura comprou a ideia e eu acho que é um caminho importante. Agora, tudo leva tempo, né? Tudo tem um processo de maturação, um processo de consolidação e depois um processo de expansão. A semente está aqui, era o meu compromisso. O meu compromisso era lançar essas sementes. Planejei, organizei, as sementes estão lançadas. Aliás, eu digo mais, vereador Paulo Miranda, em 2013, no nosso Festival de Música Popular Brasileira, em 2013, todos os festivais tiveram uma aderência enorme. Nós tivemos, por exemplo, no Festival Nacional de Teatro, 80 grupos se inscreveram do Brasil todo. O Ministério da Cultura nos ajudou muito, o MINC nos ajudou muito divulgando as inscrições no site. Depois, no Festival de MPB, nós tivemos mais de 100 grupos que vieram se apresentar, que se apresentaram, melhor, que propuseram a inscrição para o festival. E o Miranda, em 2013, no Festival de Música Popular Brasileira, na final, aqui na Avenida do Povo, ele num dia de domingo, era um domingo à tarde para a noite, a gente estava fazendo as finais e premiando. O Miranda me liga e fala assim, poxa, prefeito, esse negócio aqui da MPB, você só faz bobagem mesmo, prefeito. Eu falei, mas Miranda, o que eu fiz de errado? Esse negócio é maravilhoso. Devia ter botado anúncio na televisão, devia ter falado na rádio, devia ter falado no jornal. Isso aqui é maravilhoso, tem que divulgar. Nossa! Então, realmente está ali, a semente foi plantada, esse é o segundo que a gente vai fazer, o ano que vem provavelmente é o terceiro. No festival de Blue Jazz nós tivemos 18 mil pessoas em 2013 frequentando o festival. Na semana toda do festival, foi bem bacana. Então o festival ele já nasceu bacana, ele já nasceu legal, com um público interessante. Agora, Luiz, a Câmara criou esses festivais por lei. Eu mandei um projeto de lei para a Câmara criou por lei, então os festivais eles estão criados. Basta, e aí você me pergunta, e outro gestor público, se não quiser fazer? Tem os vereadores que devem fiscalizar e devem exigir, porque a lei está criada. Vereador, você falou em vereador. Falar de um xodó meu, de um xodó da cidade.
a nossa Famuta. Isso sim já consolidado. Né? Vai sair agora para a Europa, então? Estão viajando agora, no mês de junho, vão defender o título mundial. Esse é outro aspecto importante da cultura da cidade. Eu criei por lei, a Câmara aprovou aqui um projeto de lei de iniciativa nossa, do Executivo. Nós criamos a Orquestra Sinfônica Jovem e a Banda Sinfônica Jovem. A grande maioria dos integrantes da orquestra e banda são da Famuta. Eu pago todo mês 70 jovens na orquestra e 60 na banda, 130 integrantes. Eu pago todo mês para eles tocarem na orquestra e na banda. Essa orquestra e banda, inclusive, vão fazer a abertura do festival de jazz, vão estar no festival de cinema, enfim. E a gente tem, obviamente, a orquestra e banda em razão da Famuta. A Famuta é um projeto muito consolidado da cidade, pertence ao povo taubatiano. Eu, quando estudei no Ezequiel, no Colégio Municipal, participei 2 anos da Famuta. O Pércio já era daquela época. Tocava o Paulão, o quê, prefeito? Cornetão. 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 E hoje o que o senhor escuta de cornetagem? Muita. Foi habituando ao ouvido, né? Meu irmão tocava surdo, surdão, e eu tocava cornetão. O maestro era o Luizinho, lembra do Luizinho? Sim, lembro. E a Famuta, o ano passado, em Bragança Paulista, foi campeã mundial e vai defender na Alemanha e na Dinamarca esse título mundial esse ano. Organizei tudo com eles, são 120 integrantes que vão viajar. Nós já licitamos passagem aérea, licitamos hospedagem, licitamos transporte. E nós vamos levar essa criançada toda para lá para conhecer, em primeiro lugar, uma cultura diferente, Alemanha e Dinamarca, e vão ter a grande honra de defender as cores da cidade nesse campeonato mundial. Prefeito, pegando o gancho da cultura para o esporte, que eu sei que o senhor também acompanha e de perto. Taubaté hoje está começando a ficar referências em 3 esportes de alto rendimento. O handebol, tricampeão pan-americano. O Taubaté subiu, né? Tomara a Deus que consiga o título, né? E o voleibol, quando começou a tomar uma cara de Taubaté, prefeito, a cidade abraçou o voleibol, Funvic, Taubaté, que veio de Pinda para Taubaté. E quando o taubatiano pensou, eu tenho um time de vôlei em Taubaté, é bem verdade que o time continua em Taubaté. Monta-se essa parceria com São Paulo Futebol Clube, São Paulo, Taubaté, Funvic, voleibol. Grande parte, e conversando isso com as pessoas, com os esportistas, inclusive, se sentiram um pouco traídos com relação a isso. O secretário Macaé esteve aqui e explicou que é um patrocinador master, mas que o distintivo vai ser do São Paulo Futebol Clube. E muitos se sentiram... também. Vai ser também. Só que a gente escuta, por exemplo, a parte da direção do São Paulo Futebol Clube dizendo que agora o São Paulo tem um time de vôlei. Inclusive, o Carlos Miguel Aidar, presidente de São Paulo, quer promover um jogo no Morumbi aos moldes daquele que teve contra a Rússia no Maracanã. Seria muito legal se fizesse isso. Sim, seria legal. Mas o que o senhor tem a falar a respeito disso, por exemplo? Porque a prefeitura investe, através do Bolsa Atleta, para a manutenção de uma equipe de alto rendimento e de alta performance, né? Para buscar títulos. Como é que ficou essa situação na sua avaliação? Como é que o povo Taubaté pode pensar nisso? Primeiro, falando da parte esportiva, de modo geral. Quer dizer, nós não temos... Você está esquecendo... Tem duas modalidades importantes. Primeiro, o programa Esporte para Todos. Nós somos a capital nacional hoje do alto rendimento para portadores de deficiência. Excelente. O programa Esporte para Todos, não sei se você tem acompanhado, eu tenho divulgado muito nas redes sociais, o grande número de resultados de índice paralímpico que os nossos atletas do programa Esporte para Todos, que nós fundamos em 2013, com a ajuda de uma fisioterapeuta da prefeitura concursada de carreira, que é a Gilceli. Ela fundou, idealizou e ela que cuida desse programa, que é realmente um programa extraordinário. Nós somos a referência hoje, a capital nacional hoje, do esporte de alto rendimento para o deficiente físico. Como somos a capital nacional hoje do handebol. Sim. Como somos sem dúvida nenhuma, dos grandes times do Brasil hoje, um dos 3 melhores do voleibol. Nós temos um time de futebol de salão, nós temos futebol feminino de campo, nós temos futebol feminino, handebol feminino. Só fazer um parênteses para entrar diretamente no seu questionamento. O alto rendimento se justifica, para mim, como gestor público, porque eu tenho hoje, e cada vez
que eu venho aqui, eu tenho a grata satisfação de dizer que aumenta o número de praticantes de esporte na cidade. Eu conversei ontem com o Macaé, ele estava me dizendo que já não tem mais como crescer, porque nós temos hoje 12 mil crianças e adolescentes praticando esporte. É uma febre realmente. Graças a Deus, esse era o projeto, por várias perspectivas, saúde, educação, violência. Até porque enfim, o esporte de alto rendimento se justifica através do social também. Claro, do social. Eu preciso do exemplo, eu preciso que essa criançada toda que está praticando esporte de alto rendimento, lá na base, na massificação, ele enxergue o caminho. Quer dizer, quando o Taubaté é tricampeão pan-americano de handebol e vai pela terceira vez consecutiva para o Mundial, ele está olhando aquela rapaziada e vendo de perto o handebol, porque eles se aproximam do atleta, os atletas fazem oficina, a mesma coisa no vôlei. É a inspiração para esse garoto, para essa menina, de que realmente há um futuro aí no esporte. Especificamente na questão do voleibol, eu te respondo como eu respondi hoje para o Pedro na Rádio Difusora, ele me fez o mesmo questionamento, eu te respondo com a tua primeira indagação, com a crise. Esse time de alto rendimento do voleibol, ele tinha dois caminhos nesse ano. Ou nós faríamos o papel que fizemos em 2013, 11º lugar, mas também aí não tinha muita gente acompanhando, não tinha muita gente indo. Um time de alto rendimento se justifica com a vitória, realmente com o êxito, como foi o ano passado com a Copa do Brasil, com o Campeonato Paulista e o terceiro lugar na Superliga. Significa que o torcedor gosta do time da cidade, mas um time competitivo, de alto rendimento e exitoso. Sim. É isso. Senão, isso é inevitável. É inevitável. O nosso time no ano passado, em 2013, ele era perdedor, um time... não lota estádio, nem ginásio. Exatamente. Ele foi 10º lugar na liga. E eu fui em todos os jogos, era difícil encontrar 500 pessoas em casa. Bom, aí nós montamos o time esse ano, 30 patrocinadores, Miguel. 30, um esforço enorme para montar um time competitivo. Muitos desses patrocinadores, com a crise, abandonaram o projeto. Muitos desses patrocinadores, quando terminou a temporada, em fevereiro, março, me procuraram e disseram: prefeito, não dá mais, eu não consigo mais. Com a crise eu tenho desemprego, eu tenho uma taxa hoje de inadimplência muito grande, eu não consigo mais girar, eu não consigo patrocinar, eu não consigo expor minha marca, eu não consigo ser parceiro. Muito bem, então nós tínhamos dois caminhos. Ou era buscar uma grande parceria e um grande aporte financeiro, ou era fazer um time como o São José fez o ano passado, que foi 11º lugar na liga, e é um time só para se inscrever. E hoje está se reforçando. E hoje está se reforçando. Só para se inscrever. Ou a gente buscava um grande aporte financeiro. O São Paulo Futebol Clube, como patrocinador, ele aporta R$2 milhões nessa equipe. Ou seja, ele substitui aí 10 patrocinadores que existiam para essa equipe. Ele hoje é o maior aporte financeiro dessa equipe. É um patrocínio. Taubaté vai continuar no Abaeté, vai continuar como sendo Funvic Taubaté, que é o clube inscrito na liga, continua com um projeto social em Taubaté, inspirando o projeto social Viva Vôlei, mas com um patrocinador chamado São Paulo Futebol Clube. E aí, eu tenho conversado com muita gente também. Fora da crônica esportiva, eu tenho falado com muita gente e acompanho as redes sociais. Eu tenho dos dois lados a opinião. Sim. Eu tenho a opinião de quem é apaixonado por voleibol, que quer o time de alto rendimento disputando o título na cidade e compreende que não havia mais um aporte financeiro tão grande de um número enorme de patrocinadores em razão da crise e quer o time disputando, e há o torcedor de camisa, há o torcedor de time, o palmeirense, o corintiano, há o santista, enfim, há o torcedor de camisa, como você que é corintiano, e fica insatisfeito, triste, porque o time vai ter o patrocínio do São Paulo Futebol Clube. Agora, é um patrocínio, é uma parceria importante. E eu volto a dizer, ou é isso, ou nesse ano não tem equipe competitiva. Nesse ano e no ano que vem. Acho que, passada a crise financeira, a gente pode até abrir mão desse patrocínio. Mas hoje, o time não pode se dar o luxo de abrir mão desse patrocinador. Eu vou me permitir, Luiz Carlos, aqui, ainda no gancho do esporte, porque uma vez o senhor esteve aqui, o senhor falou assim: eu vou negociar a folha de pagamento da prefeitura e 50% eu vou investir nas quadras e na estrutura do futebol amador da cidade de Taubaté. Lembra disso? Mais ou menos. Eu vou lhe lembrar certinho como foi, mas é mais ou menos. Eu quero saber hoje a situação das quadras, porque a gente vê muito na apresentação. Você roubou de uma minha pergunta. E a gente sempre vê vereadores, a quadra da Vila Marli, a gente vai acompanhando, o prefeito.
que realmente está alavancando, né, essa questão de reforma de ginásios, de quadra, que é o social, que é para aquele morador que mora na periferia, que mora nos bairros. Aquilo deixa de ser antro de vagabundo, de traficante, para a prática esportiva. Como é que está essa situação hoje, com 2 anos e meio de mandato do senhor? Prefeito, eu ia fazer essa pergunta, que era próxima minha, e eu ia acrescentar Miguel outra foi mais rápido que você. Foi mais rápido. E eu ia acrescentar uma coisa mais. Com relação às academias ao ar livre, existe a possibilidade de a prefeitura manter professores para orientar os munícipes? Não, claro que não. Não o dia inteiro, mas num determinado horário? Óbvio que não, evidente que não. Pela quantidade? Claro, tem 60 academias ao ar livre na cidade. O que eu tenho que estimular é a prática esportiva nas quadras esportivas, nos espaços esportivos. A academia ao ar livre, ela não é ginástica de impacto. Ela não precisa de orientação. A academia ao ar livre é movimento, é circulação, é como caminhar, é como fazer um trote, uma corrida leve. Você não precisa especificamente do acompanhamento. Ela estimula a movimentação, principalmente das pessoas idosas que precisam da circulação, da vascularização, de uma ginástica aeróbica. É isso. Isso é completamente inviável você ter professores nessas academias. Aliás, já dizia isso na campanha em 2012, que era inviável. Bom, voltando aqui à questão. O que eu dizia em 2013 e disse aqui no programa? Vendi a folha de pagamento por 15 milhões de reais e coloquei metade na Secretaria de Esporte. Isso eu fiz, 7 milhões e meio. O orçamento da prefeitura era, naquela ocasião, 9 milhões, 8 milhões e meio, aprovado em 2012 para executar em 2013. Eu coloquei mais 7 milhões e meio e elevei para 16 milhões, era o meu compromisso na Secretaria de Esporte. Isso nós fizemos. Aí o que a gente caminhou? Taubaté tem 57 quadras esportivas espalhadas pelos bairros abertas. Nós já reformamos 43 quadras esportivas abertas. E recuperamos tudo. Recuperamos alambrado, piso, mureta, recuperei iluminação, recuperei as traves, recuperei as calçadas no entorno, recuperei a praça onde a quadra esportiva está localizada. E, Miguel, impressionante. Exceto alguns casos de pichação nas muretas laterais, essas quadras elas são muito utilizadas. Quadras de Jabuticabeira, do Santa Luzia, a quadra Vila Marli, as quadras que estavam mais destruídas. A quadra, por exemplo, do Parque Piratininga, a quadra da Granja Daniel, que a gente acabou de entregar agora, ficou realmente linda. Dá um pulo, vai ver a quadra da Granja Daniel. Eu mostro foto do que era e foto do que é agora. Era uma quadra destruída, o alambrado caído, trave enferrujada, o piso com verdadeiras crateras, as muretas todas no chão, a arquibancada toda destruída, pichada. Hoje ela está realmente zerada, em ordem, com piso pintado, com dimensão oficial, tudo certinho. Então, de 57 quadras esportivas abertas, eu já recuperei 43, até o final desse ano eu recupero todas. Ginásios esportivos, eu tenho 21. Nós já recuperamos 12. Até o final do mandato eu recupero os outros 9. E uma característica, no caso dos ginásios esportivos, que nós recuperamos lá em cima o da Baronesa, entreguei do Parque São Luís semana passada, recuperei do Bonfim, o do Quiririm, o do Parque do Jardim das Nações, estou recuperando do Itaim nesse momento, da Gurilândia nesse momento, da Casa do Menor nesse momento, entreguei o do Monte Belo, entreguei o da Vila das Graças, Vila Aparecida em reforma nesse momento, entreguei o da Emecal. Enfim, dos 21 ginásios esportivos cobertos, nós vamos entregar todos eles reformados até o final do mandato e com uma característica, alarme dentro e câmeras do COI de vigilância, 4 câmeras do COI. Significa dizer que a comunidade ela vai ter segurança, ela vai ter conforto em usar esses equipamentos esportivos porque eles estão protegidos 24 horas por um policial ou pela Guarda Municipal ou pela Polícia Militar no COI que está monitorando esses espaços esportivos. Campos de futebol, são 27. Nós devemos fazer uma força-tarefa a partir de agosto para entrar nos campos de futebol. Os campos de futebol, em novembro do ano passado, nós tivemos uma reunião com 20 campos, 20 administradores de campos da prefeitura, para a gente iniciar as reformas. Pouquíssimos
trouxeram os orçamentos e as demandas necessárias. O que nós tivemos que fazer? Pegar os engenheiros da prefeitura, ir até os campos de futebol e verificar em cada um deles a demanda que tinha que ser feita. Vestiário, tudo. Gramado, iluminação, gramado, alambrado, mureta, parte hidráulica, enfim, calçadas no entorno, tudo. Vou construir cisternas em cada uma desses campos esportivos, com as bombinhas para a gente poder ter a reservação da água da chuva para poder molhar a grama no período de inverno, enfim. Então eu tive que olhar cada campo de futebol desse e verificar quais eram as demandas. Isso atrasou o processo 6 meses. Então a gente deve iniciar em agosto uma grande frente de trabalho para reformar os 27 campos. E aí eu vou ter então os 27 campos reformados na cidade até o final do ano que vem. Terei as 57 quadras esportivas, os 21 ginásios esportivos, quadras abertas, e os 21 ginásios esportivos. Então, todos os equipamentos esportivos da cidade, colocados à disposição da comunidade, vão estar reformados. E há um outro aspecto. As quadras esportivas das escolas que não têm cobertura, eu tenho licitado a reforma e a cobertura. Exemplo, semana passada nós inauguramos a cobertura e a reforma da quadra da Escola Guido Miné, em Quiririm, no SECAP, em que a gente tem 1.000 alunos e uma grande parcela desses 1.000 alunos em tempo integral. Muito bem, nós vamos a mais um rápido intervalo. Tem muita coisa para conversar ainda com o prefeito Ortiz Júnior. Fica aí, voltamos em instantes com Conexão Popular.